Olá, boa tarde. A gente sabe que a expectativa de vida aumenta a cada ano. A gente quer saber os segredos para ter uma vida mais saudável e mais. Como é que melhora e preserva a nossa memória? Quando a gente fala de perda da memória, a gente pensa bastante no Alzheimer, mas será que é só isso? Quais são as dicas para manter nossa memória saudável por mais tempo? Hoje quem tira as nossas dúvidas e explica tudo para nós é o Dr. Igor Duarte. Ele é fisioterapeuta, neurocientista, conta tudo para nós sobre este tema. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá, para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para contar os segredos para ter uma memória melhor. Será que dá para melhorar a nossa capacidade de memorização? Será que a gente consegue preservar isso ao longo do tempo? Quando a gente fala do envelhecimento, a gente pensa bastante na doença de Alzheimer, né? Um dos tipos mais comuns de demência senil, mas será que é só isso? Aproveite a oportunidade para tirar todas as suas dúvidas. Você pode ligar para cá, falar ao vivo conosco, 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886, também pelo facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque. Vou ficar muito feliz se você seguir o meu perfil lá no Instagram também, @Denise Luque. Corre lá que tem sempre conteúdo novo. Tem fotos recentes. Na última foto, você sempre deixa o seu comentário sobre o programa que você está assistindo. E minutinhos antes da gente entrar no ar, eu gravei um vídeo com o Dr. Igor Duarte, que é o nosso convidado. Você corre lá também, escreve a sua pergunta. Assistindo a esse vídeo, logo embaixo tem um espaço para você deixar uma mensagem. Vai direto para a nossa mensagem particular. E aí você conta um pouquinho dessa história, faz sua pergunta. Doutor Igor Duarte é o nosso convidado hoje. Eu vou aproveitar a oportunidade de agradecer sua vinda. Doutor, adoro te receber aqui. Obrigada. É sempre um prazer estar aqui. Eu gosto muito de estar aqui também. É um prazer falar com o nosso telespectador sobre um tema que é muito importante, né? Relacionado à memória. Como preservá-la? Será que é possível? E quando a gente fala no envelhecimento, né? Então, em perder essa memória, a gente pensa primeiro que isso é um pouco natural, perder essa capacidade de memorização. E não é só com a idade. Hoje, com tantas ferramentas que a gente tem para não precisar decorar alguns dados e algumas informações, me parece mais fácil de esquecer, né? Isso aí eu vejo nas tecnologias, nesse sentido, um grande problema. Porque tarefas que no passado a gente utilizava o nosso cérebro para fazer uma conta simples de, 5 vezes 9, quanto dá? Não sei. Então você vai para o telefone celular que ele tem tudo, inclusive calculadora. E você deixa de dar a tarefa para o seu cérebro. E o cérebro, como qualquer outra parte do corpo, se você ativa, ele aumenta de volume, ele fica melhor. Se você não atua, não trabalha com ele, ele perde a sua função. E aí, não só a questão de memória, mas a parte de raciocínio. Então é muito importante você ativar o seu cérebro, seja como for, seja no cálculo matemático, seja na escrita, seja na leitura, que é muito importante fazer a leitura, que as pessoas, principalmente o brasileiro, não têm o hábito de ler, né? Um importante neurocientista brasileiro, Ivan Izquierdo, um dos maiores do mundo, diga-se de passagem, ele disse que a leitura é o melhor, o mais completo exercício mental que existe. Então é uma dica muito importante, a leitura, muito importante você ler. E é bacana que você fale sobre isso, porque hoje as pessoas realmente, as que liam um pouco, mas que não eram apaixonadas pela leitura, realmente abandonaram, porque a gente tem tanto estímulo, outros estímulos hoje, né? Tem livro comentado. E aí o que você faz? Você coloca o fone de ouvido, que para mim tudo bem, eu acho ótimo porque são informações novas, então você aprender novas informações é ótimo, mas você não tem o sentido da leitura, o estímulo da audição, e esse sentido passa para o seu cérebro. Quando você lê, o seu cérebro produz o som daquela palavra que você lê, então você está estimulando outras partes do cérebro. Você usa mais de um sentido. Isso aí, né? E só você ouvindo, que é interessante também, não é como a leitura. Então, o ideal
Mas aí tem a questão do romantismo também, de você ter o livro, Pegar de você o ter livro. ele na cabeceira, de você ter o livro de cabeceira. Eu recomendo você ter um livro e você ler sempre esse mesmo livro, inclusive para aprender novas coisas. Do mesmo livro, tem coisas que passam batida ali numa leitura, tem que ler mais vezes, refletir sobre ele. E isso é muito interessante. Como disse, é um exercício extraordinário para a mente, que o brasileiro, infelizmente, faz pouco. E por que a gente pensa tanto na doença de Alzheimer, quando a gente pensa nessa perda de memória, da capacidade de memorização? Por que a gente lembra tanto do Porque Alzheimer? a doença de Alzheimer, ela é a mais comum e ela é, com certeza, a mais comentada. À medida que a população está envelhecendo, essa doença está aumentando a sua incidência, principalmente em países subdesenvolvidos como o Brasil. Um país que não oferece meios para essas pessoas desenvolverem a parte intelectual, diga-se, de passagem. Então, o nível de escolaridade brasileiro é muito baixo e isso tem um impacto direto. Então, estudos mostram que uma pessoa que fala uma segunda língua, por exemplo, a doença de Alzheimer vai aparecer 5 anos mais tarde. A pessoa que sabe tocar um instrumento musical, essa doença vai aparecer 5 anos mais tarde. Então, a gente consegue, vamos dizer assim, afastar essa doença da gente com coisas simples, como fazendo um novo curso, fazer uma faculdade, fazer uma segunda língua, instrumento musical, que são coisas que, entre aspas, estão ao nosso alcance, mas que são caras. E nosso país, infelizmente, não oferece isso, e isso é um problema. Um outro problema relacionado à doença é a alimentação. A alimentação rica em carboidrato está diretamente ligado aos casos de demência, principalmente a doença de Alzheimer. Então, a nossa dieta ela é riquíssima em carboidrato. A gente tem pão de manhã, tem arroz, feijão, batata no almoço e no jantar. Tem carboidrato o dia inteiro. Então, uma dieta com baixa concentração de carboidrato e açúcar é muito importante para você, eu não posso dizer que a gente consegue eliminar a chance de ter a doença, mas essa doença, se é que ela vai chegar num período bem mais distante. Isso a gente consegue com a alimentação também. Na alimentação brasileira, a gente tem esse déficit por excesso de carboidrato. E aí você fala em diminuir pelo menos a incidência mais jovem, né? Porque falar da terceira idade hoje, a gente costuma achar que doença de Alzheimer é uma doença da terceira idade. Você me responde se é mesmo ou não, mas 60 anos hoje é considerado idoso, mas você não fala. Primeiro, você nem fala que a pessoa tem 60 anos. Segundo, que é uma pessoa muito ativa, trabalha, tem um monte de tarefas para fazer. Alguém que, nos dias de hoje, né, tá bem ativo no sentido também de vida, né? Então, tá uma pessoa uma vivacidade muito grande tem as pessoas hoje na terceira idade, com 60, com 70, com 80. Fazendo planos para além. Lógico. O que é muito importante você fazer os seus planos. Muitos dos brasileiros têm a ideia de se aposentar aos 60 anos e não fazer mais nada. Isso é um problemaço para o seu cérebro. Não, se você tem essa mentalidade, corrija isso o quanto antes. Você precisa fazer os seus planejamentos, seus investimentos, as suas viagens, os seus estudos. Por que não voltar a estudar aos 70 anos? O que lhe impede? Isso mantém o seu cérebro jovem. Então, você pode fazer um estudo aí e ver grandes empresários que estão à frente de empresas há décadas, há 80 anos, 90 anos, 100%, ainda com o cérebro funcionando 100%, tomando decisões, realizando modificações estratégicas dentro da empresa. Então, é muito importante você ter noção disso e fazer os seus projetos, continuar os seus estudos. Você dizia sobre o Alzheimer, se é uma questão da terceira idade. Cada vez essa doença está aparecendo mais cedo. Já tem relatos de Alzheimer em jovens. Tem relatos, é raro, mas existe, talvez o telespectador nunca ouviu falar, de Alzheimer infantil. Alzheimer aparecendo em crianças. Poxa vida, pode ter alguma coisa de errado aí, principalmente nos países subdesenvolvidos, como eu disse. Então a gente pode, entre aspas, atuar nisso diretamente.
E aí a gente vai dar algumas dicas aqui no decorrer do programa. Quem sabe a gente consegue ajudar você a minimizar a chance dessa doença se instalar em você ou em algum membro da sua família. Com certeza. Uma outra questão que chama muita atenção esquece das coisas do agora, mas não esquece das coisas do passado, pelo menos nos estágios mais iniciais da doença. Isso aí. Né? A doença de Alzheimer, ela, diferente de outras demências, ela começa você esquecendo coisas do dia a dia. Coisas simples, como onde eu coloquei a chave, o telefone, enfim. Porque aonde você armazena as informações do dia a dia e as informações armazenadas lá do passado são em áreas diferentes. Então, nós temos no nosso cérebro, vou pegar o meu cérebro aqui, no lobo temporal, numa região chamada giro hipocampal. Tem uma estrutura chamada de hipocampo, que ele é como se fosse um bloquinho de notas. Tudo que a gente faz no dia a dia está escrito ali. Legal. Aqui. E é ali que o Alzheimer ele se instala inicialmente. Como o hipocampo é uma área relacionada ao aprendizado, então tudo que a gente aprende vai para o hipocampo para depois ir para a área do córtex cerebral, que é a superfície do cérebro propriamente dita. Se o hipocampo está lesado, a gente não consegue colocar a informação aprendida lá no córtex. Então, amanhã a gente esqueceu dessa informação. É isso que acontece no doente de Alzheimer inicialmente. Posteriormente, a doença vai afetar o cérebro inteiro e a pessoa vai perder, inclusive, as memórias do passado. Mas as pessoas sempre perguntam, por que esquece a de agora? É porque as do passado eram mais importantes? Não era, porque estão guardadas em lugares diferentes do cérebro. Como o Alzheimer afeta inicialmente essa área relacionada à memória do dia a dia, memória episódica, as pessoas esquecem o que acontece momentaneamente e as coisas do passado se lembram com uma facilidade muito grande. Já já a gente fala também sobre esses estágios da doença e da dificuldade que me parece de fechar um diagnóstico também, né, doutor? Já já você me fala sobre essa dificuldade. Eu vou aproveitar. Nossa repórter Jéssica Nunes preparou um material para a gente assistir aqui durante a entrevista. Vamos ver. Como que eu chamo? Fala pra ela. Qual que é o meu nome? Sueli. Lembrou. A filha comemora a resposta, afinal, esse é um diálogo travado entre ela e Dona Maria Auxiliadora, sua mãe, que ao longo de quase 3 anos foi diagnosticada com Alzheimer. Na época, a família já cuidava do pai, que também tinha a doença. Nós começamos a perceber que ele começou a ficar bem repetitivo, ele perguntava as situações com frequência, tipo assim, fazia uma pergunta, daqui 1, 2 minutos perguntava de novo. Isso foi piorando, né? Mas ele veio a falecer e aí foi quando a gente começou a perceber a minha mãe, que também já não estava muito bem. Um dos episódios que me chamou muita atenção foi, nós tínhamos câmera na casa deles, porque como nós tínhamos meninas que cuidavam na época dele, e aí um dia eu peguei a câmera para olhar de madrugada, ela estava colocando detergente dentro de um pote de açúcar, mexendo e comendo. Após esse episódio, a rotina de ambas não foi mais a mesma. Com o diagnóstico de Alzheimer confirmado e o falecimento do esposo, Dona Maria teve um rápido avanço da doença. E Sueli, junto com seus 2 irmãos, tiveram que tomar a decisão de quem cuidaria da mãe. Dentre as opções, a casa de repouso foi a escolhida. Tenho vários tipos de pacientes, tanto com Alzheimer, quanto que é só senilidade que não pode morar só, Parkinson, sequelas de AVC, mas todas a gente tenta criar um conforto e um carinho para elas. Além desse carinho, a casa também conta com diversos profissionais. Clínico geral, que passa semanalmente, nutricionista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicóloga. Ela necessita de cuidados que nem eu e nem os meus irmãos teríamos 100% de tempo para dar para ela. Então, o egoísmo nosso seria tentar manter em casa com alguém ou até conosco mesmo, porque todo mundo tem uma rotina de vida, trabalho, corre. Nós não poderíamos dar a atenção que ela precisa realmente. Mas foi muito dolorido, foi muito choro, muita lágrima, até você conseguir chegar a aceitar aquela situação.
O Alzheimer atinge mais de 1 milhão de brasileiros e quando a doença afeta alguém querido, o exercício da convivência se torna um desafio. Mas é claro que pode render aprendizados profundos sobre amor, compaixão, aceitação e tolerância. Os especialistas reforçam como os hábitos saudáveis ajudam a prevenir e até evitar o avanço da doença. Mas, para isso, cada um tem que fazer a sua parte. É aquele dito assim, comigo nunca vai acontecer. Como eu pensava assim, com a minha mãe, com meu pai, nunca vai acontecer. E aconteceu com os dois. Então, hoje, eu foquei bastante, eu leio bastante, eu gosto de ler muito a Bíblia, gosto de ler livros espirituais que me colocam para cima, que me ensinam como vencer as dificuldades. Então, a leitura é uma coisa que eu gosto de fazer bastante. E também eu trabalho, sou comerciante, então é uma vida meio corrida, então a cabeça nunca pode ficar parada. E para ter qualidade de vida, independente da idade, é essencial treinar e zelar do corpo e da mente. A gente volta aqui para o estúdio. A reportagem, então, deixou uma situação, doutor, que as pessoas podem sentir uma culpa, né? Que é levar esse idoso com Alzheimer ou, na reportagem até foi falado, Parkinson, né? Sequelas de AVC, enfim, levar esse idoso para a casa de repouso. Cada família sabe como é que sua estrutura funciona. Acho que é importante que isso seja... Nunca é tranquilo, essa decisão nunca é tranquila, mas que ela seja... conforte o coração também. Olha, primeiro que há um preconceito com relação às casas de abrigo para idosos, como se fosse um lugar onde você abandona o seu ente querido. E não é assim. Claro que você precisa encontrar um lugar de sua confiança. É o melhor lugar para cuidar desse idoso, dessa pessoa que tem essa doença. Necessita de cuidados permanentes, 24 horas por dia. Como você tem esse tipo de auxílio dentro da sua casa, mesmo com todo o amor e com todo o carinho que você tem? É impossível isso. Então, nos abrigos, você tem, como falou na reportagem, você tem um médico, tem um fisioterapeuta, tem psicólogo, tem nutricionista. Então, é fundamental que você encontre essa casa que lhe dê segurança e lá é, sim, o melhor lugar para você deixar o seu ente querido. Essa, na minha opinião, é a melhor prova de amor que você tem. Tá? Oferecer cuidados especializados 24 horas por dia para o seu ente querido. A questão do abandono, isso depende da família, né? Se a família se fizer presente ali diariamente, não vai haver um descaso e o abandono, né? É verdade. Daí depende da interação da família com a instituição, né? A família, mostrou na reportagem, ao que parece é muito presente na vida, né? São muito juntos ali. Então, tenho certeza que as visitas são recorrentes e que isso é bom, inclusive, para paciente, né? Doutor, até na reportagem, a reportagem mostra a filha perguntando para a mãe qual é o nome dela, né? E a gente costuma, às vezes, para as pessoas que estão começando, não é o caso, né, da reportagem, mas a gente costuma fazer alguns testes com as pessoas que a gente acha que podem estar entrando nessa situação do esquecimento. Mas veja bem, uma mãe que tem mais de um filho, não erra o nome um do outro? Né? Erra o nome, confunde, ainda mais as que colocam com a mesma começa com a mesma letra, né? Trocam um pelo outro. Confunde mesmo. Às vezes a mãe chama a filha pelo nome da irmã mais nova. Isso é muito comum. E não significa que a pessoa não saiba o nome, é apenas uma troca. A gente conta, às vezes, uma história e a gente conta para tanta gente que às vezes você quer contar para alguém, você não sabe o que aconteceu. Já contou, você já falou, né? Essas pequenas falhas que a gente comete ao longo da vida não são sinais de problema, né? Não, de forma alguma. O que acontece é quando a memória ela vai falhando, como ela falou, começa a ficar repetitivo, começa a perguntar as coisas várias vezes, aí é um sinal, é um alerta que você deve procurar um especialista. Semanas atrás estive com um cantor brasileiro aqui, a gente conversando, ele falou: olha, eu esqueci do aeroporto a minha bolsa. E é sinal de que eu estou com alguma... Não, a nossa vida é tão corrida, faz parte esquecer uma coisinha, uma bolsa, né? Outro dia esqueci meu telefone e nem por isso acho que sou doente. Acredito que não, né?
Espero que não também. Então, isso faz parte da rotina, a nossa rotina é muito carregada. Então, o cérebro, às vezes, não consegue lidar com tantas variáveis. Verdade. Uma delas passa batido e a gente, com tanta informação relacionada à demência, com problema de memória, a gente começa a se perguntar, fala, será que eu estou? Né? Se você tiver dúvida, a melhor alternativa é procurar o seu médico, o médico de sua confiança, explique para ele, faça os exames se necessário for, e tirar suas dúvidas. Isso é muito importante, inclusive, para você, como diz aí no popular, desinculcar com relação a possíveis manifestações da doença. Perfeito. Você falou de algumas linhas de estudo aí para tentar justificar a chegada do Alzheimer, né? Alimentação, enfim, mas de qualquer forma a gente não define uma causa para a doença, né? Não sabe. A gente sabe que ela se manifesta de pelo menos 3 formas. Uma delas é uma deficiência na proteína tau. Então, olha só, eu tenho aqui um neurônio, que é a célula que... Adoro as ilustrações do doutor. Essa é a principal célula do sistema nervoso. Então, eu tenho aqui em roxo o corpo do neurônio e a cauda do neurônio a gente chama de axônio. Essas partes aqui do axônio a gente chama de bainha de mielina. Lá dentro do axônio existem alguns filamentos que a gente chama de neurofibrila e esses filamentos eles estão envoltos, eles estão unidos por uma proteína que chama de proteína tau, que eu estou representando nesse axônio aqui. Chama proteína tau? Proteína tau, T-A-U. Tá. Então eu tenho aqui os canudinhos, eles estão todos unidos por esse fiozinho aqui, que representa a proteína tau. Se a proteína tau estiver deficiente, as neurofibrilas, elas perdem a sua formação e aí fica cada uma por si. O neurônio morre e elas se enovelam e formam o que eles chamam de emaranhados neurofibrilares. É uma das manifestações da doença. Esses emaranhados se ligam em neurônios sadios e matam os neurônios sadios. Esse neurônio que morreu vai formar novos emaranhados, por isso a doença é progressiva. Então, não se tem tratamento para retardar ou para segurar isso ainda. Existem estudos no mundo inteiro tentando reverter isso, a gente espera que eles consigam achar isso o mais rápido possível. Existem até estudos que têm resultados satisfatórios, mas como retardar a doença, como bloquear isso daqui, eles ainda não descobriram. Não se sabe por que ela se forma. Tem até um estudo recente falando sobre uma possível alteração genética. É possível que isso realmente tenha relação, mas não tem ainda um dado, é isso daqui, é isso que causa. Tem o que a gente sabe sobre estudos, falta de exercício mental, uma alimentação rica em carboidratos, são fatores que, se unidos, potencializam a chance de desenvolver a doença. Mas o que leva a isso ainda é uma incógnita para a ciência. E a gente tem uma dificuldade no fechar diagnóstico, não tem, doutor? Então, primeiro que a gente fica passando de médico em médico, né? Vai de profissional em profissional, aí pede um exame daqui, pede um exame dali. E se você não estiver centrado, ouve o que o seu vizinho diz. Mas meu pai, meu avô teve isso, será que não é isso, será que é aquilo? E às vezes pode postergar realmente o diagnóstico. Mas se você encontrou um médico sério, ele vai solicitar alguns exames, ele vai solicitar um exame de imagem. A ressonância magnética é fundamental no diagnóstico da doença de Alzheimer. A gente consegue ver na ressonância magnética a alteração dessa área que a gente chama de hipocampo, né? E consegue comparar com outras demências, como a demência senil, por exemplo, onde o cérebro vai deteriorando, ele vai atrofiando, mas essa área que a gente chama de hipocampo não. E na doença de Alzheimer, o cérebro ele tende a diminuir e o hipocampo diminui drasticamente. A gente tem imagem para ver, né? Vou pedir para colocar a imagem, mostrar um cérebro normal, legal. Olha só, esse cérebro normal tem uma setinha apontando para uma área verde. Essa área é o hipocampo. No cérebro que está com Alzheimer, o hipocampo está menos da metade do hipocampo da área normal. Esse indivíduo ele tem a doença de Alzheimer. Mas o cérebro como um todo, dos dois, ele está diminuiu de tamanho. Então, onde está escrito normal, provavelmente é o cérebro de uma pessoa idosa, que tem o cérebro, ele diminui mesmo, é normal. Só que o hipocampo está bem, então é um idoso que tem as suas memórias íntegras.
Do outro lado, eu tenho uma pessoa idosa que tem diminuição do hipocampo, tem até um espaço ali, tem um buraco mesmo, verdade. literalmente. Né? Então, com o exame de ressonância magnética, com corte coronal, que é esse exame aí, consegue fechar o diagnóstico. E aí sabe do que se trata. A gente está tratando de doença de Alzheimer. Entendeu? Dá para reverter? Infelizmente, ainda não temos nem dados científicos, embora alguns estudos que especialistas até tentam confrontar. Tem uma médica americana que diz ter curado o seu esposo com dieta cetogênica. É um tratamento promissor. Se não faz mal, por que não? Às vezes é uma alternativa interessante para se tratar. E nesse tratamento, retiram todo o carboidrato. Então, a gente falou no começo do carboidrato. Vem esse tratamento que, primeiro, tem que retirar o carboidrato. Inclusive o carboidrato de legumes. Perfeito. Não pode ter carboidrato, nem o carboidrato de batata, de cenoura, enfim, não pode ter zero de carboidrato. Aí você está perguntando, mas onde eu tenho esse tratamento? Então, tem que encontrar um profissional, um nutricionista que entenda de dieta cetogênica, um médico nutrólogo que entenda disso. E pode ser que tenha melhora sim. E se melhora, por que não arriscar num tratamento desse? Que não tem, ao que se saiba, efeito colateral. Então não faz mal. Por que não testar um tratamento como esse? Pode ser uma alternativa muito boa para quem sofre com a doença de Alzheimer. E os profissionais dessas áreas têm que minimamente acreditar em algum resultado positivo, né? Porque dependendo da idade desse idoso, a gente sabe que não faz mal. Mas pode ser sofrido esse início, até chegar na cetose, né? É verdade. E eu vejo que alguns profissionais, eles são resistentes a novas técnicas, novos tratamentos. Acho que a gente precisa ser flexível, porque a ciência ela está evoluindo sempre, e às vezes o que aparece de novo vai de encontro com o que a gente acredita. Então a gente não tem que acreditar ali religiosamente, a gente precisa estar aberto aos novos dados científicos. Faz bem? Por que não aplicar? Vai estudar mais, vamos estudar mais, vou fazer cursos e se aquilo realmente for efetivo, por que não oferecer para o meu paciente o bem-estar, não é? Estou adorando a entrevista, a gente vai continuar. Mas antes eu vou convidar a dona Eliana para dar um super recado do Shopping do Povo. Para você que está acompanhando a programação da HIT, esse é aquele momento especial da Dica do Shopping do Povo. Hoje eu trago uma leitura para você que deseja viver separado para Deus. Quem é que não quer viver separado para Deus, fazer aquilo que agrada o Senhor? Este livro, Separados para Deus, traz o que é ser santo. Como nós podemos ser santos de acordo com a palavra de Deus? Santo significa ser separado. Então este livro traz o segredo da beleza da santidade. Você que precisa desta leitura, e eu acredito que todos nós precisamos, este livro está aqui no Shopping do Povo, na Avenida São João, no número 815, próximo à Estação República do Metrô. Também no Televendas, 0 Prestadora 21 2141 5100 e no site spovo.com.br. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco tem mais bate-papo com o Dr. Igor Duarte, que é fisioterapeuta e neurocientista, dando dicas como é possível melhorar a nossa memória. Até já! Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor te ajuda a melhorar a sua capacidade de memorização. E como é que a gente faz isso? Quem responde para nós é o Dr. Igor Duarte. Ele é especialista nesse assunto, fisioterapeuta, neurocientista, está contando tudo para nós, multiplicando o seu conhecimento. Aliás, isso é muito legal. O doutor agora dá cursos também, né? Então, para pessoas normais também, né, doutor? Isso aí. Não precisa ser da área da saúde. Precisa. Tem interesse em conhecer mais sobre o corpo humano, sobre como o funcionamento, pode entrar em contato com a gente, sempre tem cursos.
Eu vou deixar até o telefone já, porque eu sei que a gente não consegue atender a toda a demanda quando o doutor Igor vem para cá. Então, vou deixar o telefone, que é o WhatsApp, 0 operadora 11 95450 3737. 5450 3737, 9 na frente. 95450 3737, 0 operadora 11. Você manda sua mensagem lá no WhatsApp com a sua pergunta, aquilo que não foi possível ser esclarecido aqui durante o programa, o doutor responde depois para você. E você participa também mandando suas mensagens, né? Ou ligando aqui para a HIT, falando ao vivo conosco, 0 operadora 11 3337 5886 pelas nossas redes sociais, também tá valendo. Doutor, o que faz parte do tratamento, então, do Alzheimer? Porque eu sei que a gente ainda tem que falar da hidrocefalia de pressão normal, que é uma outra questão até muito menos popular, né? Muito menos comentado do que o Alzheimer, mas para o pessoal que está em casa, às vezes está quase fechando o diagnóstico do Alzheimer e a família precisa se preparar também para esse momento, né? A família sofre. Na verdade, no Alzheimer, as famílias costumam dizer que a pessoa não está sofrendo, porque num estágio um pouquinho mais avançado, ela não está entendendo o que está acontecendo. Não tem mais percepção de nada, né? Não tem mais. Aí ela está literalmente nas mãos do familiar. E aí, se esse familiar tem pelo menos bom senso, vai cuidar com carinho, ou pelo menos procurar instituições que o façam, ou essa pessoa está à mercê, né, da mão de pessoas que lá não tem lá tanto carinho, assim, não tem tanta afeição com ela. Mas ela, na fase mais avançada da doença, não tem percepção mais do que está acontecendo, do que é certo ou errado, do que é bom ou mal, entende? Então ela está literalmente vulnerável e essa é uma parte muito triste da doença, né? Porque primeiro a gente sabe que ela não vai reverter e que o final é o óbito, porque é a consequência final dessa doença. É muito triste, diga-se de passagem. Como é que a fisioterapia também pode ajudar? Pois a fisioterapia, ela atua com atividade física, exercícios físicos. Os exercícios físicos, ele tem um impacto importante no cérebro, mas no caso específico da fisioterapia, a gente vai evitar que esse paciente fique acamado para não desenvolver problemas associados à parte respiratória e à parte circulatória. Porque é muito comum, não só em idosos, mas em pessoas que ficam acamadas por muito tempo e pessoas que têm uma vida sedentária, não têm muita atividade, não faz pelo menos uma caminhada básica diária. Então, pode desenvolver problemas de ordem circulatória e respiratória. Os idosos que são mais vulneráveis, eles tendem a desenvolver problemas como pneumonia, problemas respiratórios, problemas de ordem circulatória. E aí entra a fisioterapia com exercícios específicos para melhorar toda essa parte, respiração, parte circulatória e a manutenção do aparelho locomotor também. Mas resume nisso, infelizmente não tem como um tratamento mágico para melhorar de verdade o que acontece na doença de Alzheimer. Assim como nenhum tratamento medicamentoso que ele é paliativo, ele atua na química do cérebro tentando melhorar sintomas, mas não consegue reverter nem estabilizar o quadro da doença. Nenhum tratamento hoje ainda tem isso comprovado. Como disse antes do intervalo sobre a dieta, pode ser uma alternativa interessante, mas ainda não tem aquela comprovação, sabe, taxativa. Isso é bom para o doente de Alzheimer. Mas, na minha opinião, vale a pena tentar, mesmo assim. E a gente tem que investir a vida toda nas substâncias que têm consequências boas para o cérebro. E aqui eu vou pedir para você falar um pouquinho do ômega 3. Tão famoso, tão conhecido ômega 3 com EPA, DHA. Também faz diferença a vida toda, né? Claro que faz, porque o neurônio, a membrana do neurônio é feita de ômega 3. E se falta ômega 3 na constituição, você tem problemas de ordem, vamos dizer, cognitiva, por exemplo. Sabe, a memória falha, você quer saber aquela resposta rapidinha ali, o cálculo matemático. Então você consegue deixar o seu cérebro um pouquinho mais ligado com uma dieta mais rica em ômega 3, para manutenção da membrana do neurônio. Isso é positivo, sim, é um tratamento muito interessante.
Não conheço nenhum ginecologista que não indique ômega 3 para gestantes, né? Porque tem o efeito também já para o bebê, né? Alguns estudos até falam sobre um QI mais elevado, mas a gente está interessado mesmo na questão da saúde, né, doutor? Que eu acho que é mais importante ainda. Mas vamos lá, porque preciso perguntar da hidrocefalia de pressão normal, que quando uma perda de memória começa a aparecer, a primeira coisa que a gente pensa é Alzheimer. E os sintomas são idênticos. Acometem as pessoas com 55 anos para cima, que é muito próximo do Alzheimer. Começa esquecendo as coisas do dia a dia e depois isso pode progredir, enfim. Só que a manifestação é completamente diferente, o tratamento também é completamente diferente. E na hidrocefalia, diferente do Alzheimer, o tratamento efetivo, você reverte o quadro da doença. Legal. A pessoa que tem todo o comprometimento cognitivo, não se lembra mais das coisas, após um procedimento, uma cirurgia, ela já sai da sala, entre aspas, boa, já se lembrando das coisas. Então, nesse caso, o tratamento médico é fundamental. Mas precisa descobrir logo. Porque se você fica... Olha, presta atenção, você passa num médico que ele indica outro, que indica outro, e faz um exame, faz o outro, e não faz o exame certo, no caso, o exame de imagem. Ou, infelizmente, isso é possível, encontrou o profissional errado que não solicitou o exame, já achou que é a doença e aplicou o medicamento, enfim, isso pode acontecer. E aí o diagnóstico é tardio, e quanto mais tarde é esse diagnóstico, a chance de sequela aumenta. Então, o ideal é, começaram os primeiros sintomas da repetição, não estou lembrando muito bem, procure especialista, fazer exames, detectou que é a hidrocefalia de pressão normal, vou explicar daqui a pouco o que é, faz um procedimento, consegue reverter esse quadro e a pessoa tem um pós-cirúrgico excelente, uma qualidade de vida muito boa. Quando se fala em hidrocefalia, né, aí de pressão normal é um detalhe, a gente pensa naquela hidrocefalia, os bebês nascem com hidrocefalia. Não é isso, né? A manifestação é a mesma. O que acontece é que com o bebê, como as suturas, que a gente chama de fontanelas, né, a moleira não está formada, e há uma pressão de dentro para fora, então os ossos se expandem. E aí é comum o bebê com a hidrocefalia ter a circunferência do crânio bem elevado, grande, né? A cabeça fica maior, fica né? grande. E no adulto isso não acontece porque já está tudo formado, os ossos do crânio estão formados, então o indivíduo não tem a cabeça aumentada. Mas, em contrapartida, a massa cerebral fica comprimida entre a pressão provocada pelo excesso de líquido e o osso externo, no caso o osso parietal, frontal ou occipital. O cérebro fica esmagado e ele fica sem circulação, e o cérebro sem circulação ele não funciona direito. E aí que começam a aparecer os sintomas, que são muito próximos da doença de Alzheimer. Sabe, perda de memória, problema de déficit cognitivo, isso começa a aparecer. E o que precisa fazer é eliminar esse excesso de pressão, que aí é muito próximo do que acontece na criança. Então tem que instalar uma cânula dentro do cérebro para drenar o excesso de líquido. Drenou o excesso de líquido, se não tiver maiores consequências, perda de neurônio, por um diagnóstico tardio, essa pessoa consegue retomar tarefas do dia a dia e ter uma vida normal, volta tudo, diferente da doença de Alzheimer. E esse líquido pode voltar a ocupar aí a parte do cérebro? Não, o líquido que foi produzido em excesso, ele é drenado e aí não volta tudo, entre aspas, ao normal. Porque a cânula, ela fica permanente. Ah, tá bom, entendi. Tá? Entendeu? Entendi. Então, existe uma obstrução do fluxo licórico. Então, dentro do cérebro existem cavidades vazias, entre aspas, mas tem esse líquido dentro. E o líquido, inclusive, é produzido dentro dos ventrículos. E na comunicação, num caninho entre um e outro, obstrui. E aí o líquido que é produzido continua sendo produzido, mas ele não consegue ser drenado. E aí começa a expandir por dentro do cérebro. Nesse caso, não tem outra alternativa. Tem que fazer um procedimento que eles chamam de derivação ventricular externa. Procedimento cirúrgico extremamente complexo,
Quem faz isso é um médico neurologista e vai instalar dentro do ventrículo, isso vai ficar permanente, e o líquido que não consegue mais sair pelas vias normais, ele sai por esse cano, que tem uma válvula que não permite que ele retorne, e aí um caninho, né, vamos dizer assim, um ducto, Vai é instalado dentro da pele, subcutâneo, até o abdômen. E o excesso de líquido Naturalmente já vai ser ser drenado para dentro do abdômen, a mucosa interna absorve, volta tudo, entre aspas, ao normal. Então só faz o procedimento uma vez. Faz o procedimento uma vez e se pode acontecer algum problema, troca de válvula, mas aí o médico vai determinar isso, a frequência, como que se faz a manutenção disso daí. Entendeu? Tô com medo da demora desse diagnóstico, porque você falou que volta ao normal, mas se não houver a morte de neurônios com o passar do tempo. Porque se a gente perder neurônio, o organismo não repõe. Então, é fundamental que começaram a aparecer os primeiros sintomas, procure especialista. Feito um exame de imagem, aí não precisa necessariamente ser uma ressonância magnética, que é um exame mais caro, Pode é um ser o exame quê? mais demorado. Uma tomografia computadorizada, que é um exame mais simples, mais barato, consegue detectar isso daí. Consegue detectar o aumento dos ventrículos. Inclusive, eu trouxe uma imagem, não sei se a gente consegue colocar, dá para ver o aumento dos ventrículos. Vou pedir para o Walter posicionar outra imagem que o doutor trouxe, que tem tudo a ver com o que ele está falando, mas vamos fazer assim? Eu vou atender nossa telespectadora, já já a gente volta com a imagem e com a continuidade aí com a fala do doutor. A Adriana está na linha, fala conosco aqui de São Paulo. Oi, Adriana, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade, o doutor já te ouve. Doutor, é o seguinte, eu tenho depressão já há 5 anos e tomo um remédio chamado Rivotril. E eu tenho vários esquecimentos. Eu esqueço com a chave na mão, eu esqueço. Eu não lembro, por exemplo, eu leio a Bíblia, um capítulo e já esqueço tudo. Eu sou propensa a ter mal de Alzheimer? Olha, Ana, né? Adriana. Obrigado pela sua ligação. Adriana, esse medicamento que você está utilizando, ele afeta a memória, tá? Então, ele tem o efeito importante para a doença que você está tratando, mas ele, se for utilizado a longo prazo, ele pode comprometer, sim, a sua memória. Então, é indicado que você tome o medicamento por um período que restabeleça a função, que você se livre da depressão e depois você abandone o medicamento. Você não pode ficar tomando o medicamento por tempo prolongado. Provavelmente o seu médico já falou isso daí para você. Não é? Quanto tempo você toma o medicamento? Acho que ela não está mais na linha para responder para a gente, muito bem. mas obrigada, Adriana, pela sua pergunta. É importante ter o médico, porque até para tirar esse medicamento, ela vai ter que seguir uma série de orientações. Isso tem um protocolo, não é apenas abandonar. Senão o cérebro reage de uma forma inesperada. Então tem que ser tudo com a orientação do seu médico. A gente também não sabe a idade da Adriana, mas me parece muito jovem, né? Então, alguns medicamentos podem afetar a memória, mas a ideia é que a gente se livre deles assim que o problema termina, Exatamente. né? Ela questionou se ela pode ter a doença, pode evoluir. Eu não posso afirmar isso para você. Nem que sim, nem que não. Adriana, exatamente. Nem que sim, nem que não. Então, se você acha que tem algo extraordinário com relação à memória, volte no seu médico, diga a ele, vai solicitar alguns exames, um exame de imagem pode dizer se você tem alguma chance ou se já tem algo iniciando dentro do seu cérebro. E aí só com o exame para saber. Doutor, você me corrija se eu estiver errada, mas hoje a gente tem tanta informação sobre o Alzheimer, tanta informação sobre o risco que se a gente viver até uma determinada idade, grande parte da população terá a doença de Alzheimer, e a vida é tão corrida que às vezes não é incomum você estar com a caneta na mão e falando, cadê minha caneta? Ela está nas suas mãos, né? Sabe o que acontece muito no dia a dia das pessoas? Pessoas que vivem no limite, no estresse. O estresse produz um hormônio que chama cortisol, que é um hormônio extraordinário para manter a gente em alerta, a gente acordado, para desenvolver as tarefas. Mas esse hormônio em excesso, ele atrapalha, na verdade, ele mata os neurônios dessa região do cérebro, que é o hipocampo. Que aí você começa a ter problemas de ordem de esquecimento. Sabe aquele branco que dá em você? A pessoa perguntar alguma coisa e você... Eu sabia disso. Por que a resposta não está aqui? Isso pode ser excesso de cortisol, que está relacionado com o excesso, né? No caso, excesso, que é o estresse
da sua vida. O estresse do dia a dia pode comprometer a sua memória. Aí é interessante você fazer uma autoanálise. Como está a minha vida? Tem gente, conheço profissionais médicos, amigos meus, que trabalham em 5 hospitais. Como que tem qualidade de vida? Não tem. Em algum momento você vai ter algum tipo de problema. Então, precisa ter o trabalho, precisa sobreviver, precisa ganhar dinheiro, mas precisa ter também o lazer. Esse lazer é muito importante para o nosso cérebro. Não para o cérebro descansar, mas para o cérebro operar de uma forma diferente. Entende? É legal que você falou de amigos seus médicos, né, que trabalham em muitos hospitais, dão plantões e a vida fica curta, né, fica pequena, pouca vida ali para tanta coisa para fazer. Como é que ajuda? Como é que um médico ajuda um paciente se ele mesmo não está bem, verdade, né? Até hoje está super em alta falar do estilo de vida, né, na medicina, o lifestyle medicine, tem até curso em Harvard, eu conheço um monte de profissionais que lá estão estudando sobre isso. Eu acho sensacional a preocupação hoje, inclusive, dos médicos de estarem bem, porque o médico precisa estar bem para deixar o paciente bem também. Pois é. E boa parte deles não estão por conta desse excesso de tarefas. A medicina é uma profissão extraordinária, não falta trabalho, ela não remunera como deveria remunerar, mas pelo padrão brasileiro é uma profissão que paga muito bem. E como você tem a chance de ganhar muito bem em várias instituições, eles o fazem isso, entende? E aí entra naquela questão, né? Perde a saúde para ganhar todo o dinheiro, e aí lá no final da vida, a conta vem, aí você vai ter que desembolsar todo aquele dinheiro para tentar trazer a saúde de volta, e talvez você não consiga mais. Então, o ideal é você olhar para você mesmo, inclusive os amigos médicos, olha para a sua rotina, veja se isso é saudável para você, entendeu? Se não for, abdique de alguma das profissões, mas tenha mais qualidade de vida. Inclusive, o seu cérebro vai funcionar normalmente, e eles sabem disso, mas acontece que muitas vezes é consequência. E isso vale para a população em geral, porque quantas vezes, né, as situações do dia a dia consomem mais do que deveriam, né? Então, parar, pensar sobre isso. O doutor falou da atividade física e aqui entra a parte da fisioterapia, porque tem muita gente com muitas limitações, até ortopédicas, neurológicas, né, que precisam do fisioterapeuta para fazer. Isso é demais. Eu sempre falo que eu gosto muito da relação que o fisioterapeuta tem com o paciente e vice-versa, né? Essa doação, é 1 para 1 ali, né? Verdade. Então é um contato próximo. O fisioterapeuta é muito próximo. Primeiro que pelo menos 2 vezes por semana. É verdade. E aí, dependendo da doença que a pessoa está tratando, é um período prolongado, tem um vínculo muito forte entre profissional. Conheço muitos casos de pessoas que já receberam alta, mas continuam, querem tratamento de volta, mas não é mais o tratamento, a companhia, né? Isso acontece muito porque há uma proximidade muito grande entre o fisioterapeuta e o paciente. E as sessões normalmente são de 40 minutos a 1 hora, então é bem comprida. Cria um vínculo, sim. A pessoa vai muito mais no fisioterapeuta do que vai ao médico, Verdade, né? Então, que seja uma relação de confiança e próxima, porque dá bons resultados, isso com certeza. Doutor, para a gente terminar a falar aqui da hidrocefalia de pressão normal, a gente falou sobre a preocupação, né, da demora, de demorar chegar. Eu sei que o médico de entrada, né, do sistema de saúde é o clínico geral. Existe uma triagem? Como é que faz isso até chegar no especialista ou ele mesmo dá conta? O médico precisa ter conhecimento, no caso, uns sinais que diferenciam a hidrocefalia de pressão normal, que ela é menos frequente que o Alzheimer, mas ela pode aparecer. Pessoas que têm hidrocefalia de pressão normal têm problemas de ordem motora, a pessoa refere que o pé está colado no chão, não consegue dar os passos normalmente, e não tem controle vesical, então perde o controle de reter urina e reter fezes. Esse é um sinal que difere do doente de Alzheimer na fase inicial das duas doenças. Chegou lá no seu consultório com sinais de Alzheimer, mas com problema de ordem motora, problema de controle vesical, suspeite de hidrocefalia de pressão normal. Nesse caso, o exame de imagem vai ajudar muito
em discernir uma doença da outra e que vai ajudar a fechar o diagnóstico. Você falou até de hospital. Pode ser que essa confusão aconteça de maneira muito brusca e alguém que estava tão bem até uma hora atrás, agora de repente, pronto-socorro, tudo bem. Pode acontecer sim. Tava tudo bem e aí de uma hora para outra começaram a aparecer os sintomas, mesmo porque na hidrocefalia a obstrução ela é repentina. A obstrução do ducto entre um ventrículo e outro. E estava tudo bem anteontem, hoje já começou a aparecer os sintomas. E no pronto-socorro é fácil de dar andamento no exame, né? Fazer uma tomografia no pronto-socorro é muito rápido, então, né? faz uma tomografia. A tomografia, nesse caso, é um exame melhor do que a ressonância, porque ela é mais rápida. Então, você faz uma tomografia, em 5 minutos estão prontas as imagens, o médico tem na tela e sabe do que se trata. Já pode dar andamento e indicar para cirurgia, se necessário for. Vou pedir para o Walter colocar na tela outra imagem que o doutor trouxe para a gente mostrar. Fiquei de chamar depois da ligação da nossa telespectadora. Vamos ver. Olha só, tem aqui um corte transversal de tomografia, ali normal, um cérebro normal mesmo. Repare que tem duas partes escurinhas ali em forma de letra C, uma espelho de costas, da outra, de costas para outra. E onde está escrito hidrocefalia, é o ventrículo aumentado. Olha só, aumentou quase 4 vezes o tamanho. Está aumentado porque dentro desse espaço escuro, que tem um formato de uma letra H, tem excesso de líquido e esse excesso está comprimindo a massa cerebral contra essa estrutura branca que está em volta, que é o osso do crânio. Então o cérebro fica literalmente esmagado entre o excesso de líquido e a tábua óssea. Nesse caso, coloca a cânula no procedimento cirúrgico, drena o excesso de líquido, restabelece a circulação do cérebro de imediato e os sintomas desaparecem espontaneamente. Então, se não tiver maiores consequências, volta tudo ao normal após o procedimento. Vamos para o intervalo? No próximo bloco, o Dr. Igor Duarte continua esclarecendo as nossas dúvidas e tem dica para você melhorar a sua memória no próximo bloco. Até já! Nós estamos de volta e seja muito bem-vindo para esse terceiro e último bloco do Consulta ao Doutor de hoje. Hoje falando sobre um tema que é de interesse geral. Todo mundo quer saber como é que é possível melhorar a memória. Nos 2 últimos blocos estivemos falando sobre a doença de Alzheimer, também sobre a hidrocefalia de pressão normal. Quem tira as nossas dúvidas hoje, nosso convidado é o Dr. Igor Duarte, ele é fisioterapeuta e neurocientista, super dedicado a essas questões também de como é que funciona o nosso cérebro, como é que a gente ajuda essa engrenagem toda. Aproveita que ainda dá tempo de você participar, ligar para cá, fazer sua pergunta, 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886, também pelas nossas redes sociais. Doutor, eu vou acelerar aqui porque eu tenho um monte de perguntas dos telespectadores e eu vou adorar ajudá-los com informação. A Karina Mendes faz uma pergunta aqui. Uma pessoa com 35 anos, mais ou menos, olha que jovem, pode começar a ter Alzheimer? Não é normal, não é normal. O normal o Alzheimer aparecer lá nos 60, 55, 60 anos para cima. Porém, já existem relatos, sim, de pessoas, de adultos jovens com primeiros sintomas da doença de Alzheimer. É raro isso acontecer. Mas, como disse, até em criança pode acontecer. Então, ninguém, infelizmente, está livre da manifestação da doença. Recebi várias perguntas aqui. E olha que hoje em dia é muito comum a gente falar de Alzheimer, né? E os médicos estão totalmente abertos para esclarecer, nos explicar. Mas se a gente parar para pensar, aquele bisavô, aquela pessoa que, né, de repente a sua avó conta do avô dela que tinha uma demência que, se fosse hoje, a gente chutaria dizer que é Alzheimer, né? Como é que fica essa questão? Porque é relativamente novo falar de Alzheimer assim, do jeito que a gente fala hoje, né?
tem uma questão genética? Tem uma questão hereditária? A gente deve se preocupar tendo esse histórico? Olha só, não tem nada extremamente aprofundado com relação à parte genética, à parte hereditária, mas já existe estudo mostrando uma correlação de algum gene que pode predispor a pessoa, sim, a ter a doença de Alzheimer. Então, é interessante ficar em alerta, fazer até um estudo da árvore genealógica para ver se no passado alguém desenvolveu a demência. Que lá no passado a gente não consegue colocar o nome de doença de Alzheimer, não dá mais para fazer o diagnóstico, mas dá para a gente ter uma ideia. Olha, já teve caso na nossa família, sabe? O bisavô aconteceu isso, o avô foi pelo mesmo caminho. Pode ser um indício. E aí isso é um dado extremamente importante para o médico na hora do diagnóstico. Então, como disse, não tem nada pré-definido, mas pode sim ter uma correlação genética, sim. Eu vou deixar uma pergunta aqui para você, vou me preparar para dar um recadinho que também é super importante, tem tudo a ver com o tema de hoje. A Wanda Veiga faz a seguinte pergunta para você, doutor. Gostaria de saber se medicamentos como antidepressivos, os remédios que fazem as pessoas dormirem, calmantes, omeprazol, que até é bastante comum, causam e aceleram a doença de Alzheimer. Doutor, é com você enquanto eu me preparo. Olha só, esses medicamentos, principalmente os medicamentos que têm relação com o sistema nervoso, eu não tenho essa informação para lhe dar se eles causam ou aceleram o problema de Alzheimer, mas eu posso garantir para você que esse medicamento ele tem uma ativação negativa no seu sistema nervoso e você pode ter problemas de ordem cognitiva e problemas de memória com relação à utilização desse medicamento, com certeza. Então, o ideal é você utilizar e eliminar esse medicamento após resolver o problema. E aí a Marisa Campos, lá no Facebook, mandou uma pergunta que é interessantíssima, doutora. Ela quer saber se dormir bem também ajuda a memória. Olha, Denise, a memória e o sono têm uma relação muito íntima. Eu até diria para você que o melhor remédio para a memória é dormir bem. E quando a gente diz dormir bem, é dormir sem uso de medicamentos, se necessário for, e dormir pelo menos 7,5, 8 horas. Vamos colocar um número redondo aqui de 8 horas, porque nessas 8 horas o organismo repõe todos os hormônios que a gente perde ao longo do dia e durante o sono o cérebro produz a melatonina, que é o hormônio, né, do sono, é um importante antioxidante. Aliás, é o melhor antioxidante que se tem e ele é natural, só é produzido durante o escuro, durante a noite. Então, ele consegue combater os radicais livres que podem danificar células do cérebro com sono. Não precisa tomar, não precisa fazer uso de medicamento, não precisa, só dormir bem. 8 horas. Tem gente que acostumou a dormir 5 horas. Fala, eu durmo 5 horas e está bem. Você acostumou a dormir 5 horas, mas isso não faz bem. Você precisa dormir às 8 horas, porque esse é o período que o organismo consegue repor todos os seus os hormônios perdidos ao longo do dia. E é durante a noite que nosso cérebro pega as informações aprendidas, passa pelaquela região que chama de hipocampo, e o hipocampo leva para a área específica do cérebro, que é o córtex, para onde fica permanente. Então a gente consegue aprender bem. Muitos estudos, inclusive com adolescentes, que após o estudo, se ele dormir, a mensagem fica registrada por muito mais tempo. O dormir é um remédio extraordinário para a memória. Você falou do escuro, né? Então precisa estar escuro mesmo, né? Precisa estar escuro. Mas eu deixo a TV ligada... Não, Sérgio, tem que ser escuro, escuro. Você pode até conseguir, mas isso em algum momento vai atrapalhar. O ideal é você ter, primeiro, no seu quarto, não ter equipamento eletrônico e escuridão total. E aí o organismo consegue produzir, ele detecta a escuridão e começa a produzir o hormônio do sono, que é a melatonina. Ela vai induzir o seu sono e ela vai atuar como anti-envelhecimento. Do corpo inteiro, estou falando do cérebro, mas do corpo inteiro ela combate o envelhecimento, porque ela combate os radicais livres. E os radicais livres são que provocam a morte
precoce das células. Então, dormir é um excelente remédio, sim. Primeira dica, durma bem, né? E durma mais horas, né? Porque mais você falou, horas. tem gente que fala, eu durmo 3 horas, você falou 5, tem gente que fala, eu durmo 3, estou bem. Engraçado que conforme a gente vai envelhecendo, parece que a necessidade de dormir se torna menor, né? Isso daí, a gente tem uma relação com o sono mais distante. Isso é verdade, a gente vai percebendo aos 40 anos, isso vai aumentando. Mas o ideal é dormir às 8 horas. Força um pouquinho que dorme, tá? E é muito importante para o funcionamento do seu organismo, seja a idade que for. Doutor, tem aquela pessoa que lembra tudo, que não passa uma data e que ela lembra de aniversários de pessoas da escola, da faculdade, professores durante a vida, pessoas às vezes que ela não vê há 20, 30 anos, mas ela lembra a data de aniversário, o telefone, a rua onde morava, se bobear, sabe até o CEP. Sabe de tudo, né? Isso é bom? É melhor a pessoa que lembra de tudo? Não tem relação. Um dado interessante, pessoas que têm super memória, essas pessoas normalmente, primeiro, têm um problema associado ao autismo e têm depressão. Porque como nós tendemos a ser negativos, nós memorizamos tudo, mas a maior parte do que nós memorizamos é coisas negativas. Pessoas que têm... a pessoa que esquece, tem um nome que fugiu agora, né? A pessoa não consegue mais se lembrar de coisas do passado, ela tem uma série de problemas na vida dela, mas um problema ela não tem, que é depressão. Pessoas que têm amnésia, voltou agora, tá. amnésia retrógrada, elas têm problemas, mas depressão, ninguém que tem amnésia tem depressão. Porque às vezes a lembrança também não é de um fato bom, né? Às vezes a lembrança é de algo ruim que aconteceu. Há uma tendência dos seres humanos a guardar as coisas negativas. Isso é uma tendência. Isso a gente pode esquecer, né? Isso aí a gente pode esquecer tranquilo, né? Deveria esquecer, mas a maior parte dos seres humanos prefere, inclusive, resgatar essa memória e aí isso vira uma constante, a gente vai ficando negativo. E na verdade a gente pode alimentar essa memória né? Porque na verdade eu acredito que assim como dá para fazer um exercício para a gente memorizar, dá para fazer um exercício de esquecer também, não dá? Esquecer é fundamental, sabia? Existe um sistema no cérebro só para esquecer. Então, as pessoas que querem ter super memória, na verdade o que elas querem ter é um conhecimento específico. Isso você consegue estudando, mas ter supermemória não é interessante. É importante esquecer. Existe um sistema que chama de sistema canabinoide dentro do cérebro, feito, dentre outras funções, para esquecer. Então, esquecer um fato traumático é importante. As pessoas, por exemplo, o veterano de guerra não consegue esquecer, a vida dele é lastimável. Ele lembra daqueles episódios o dia inteiro, a noite inteira, sonha com aquilo. A vida, o trauma causado é muito grande, aí ele começa a remoer aquilo. A vida dele gira em torno daquela negatividade. Ele não consegue esquecer porque ele fica resgatando aquilo por muito tempo. Nesse caso, ele precisa fazer um trabalho psicológico muito intenso. Senão, ele não consegue sair desse quadro de negatividade, que é um círculo vicioso, né? Então, esquecer é importante também. Perfeito. Agora, se você pudesse falar de alimentação, um alimento que favoreça, e aí em qualquer idade, mas eu sei que tem um público grande, nosso, que assiste ao programa, que tem filhos, às vezes filhos em idade escolar, na faculdade, ou pessoas que resgataram aí, se reencontraram estudando de novo, e a gente quer saber como é que mantém, para qualquer pessoa, né? Mas especialmente para os que já fazem esse exercício de estudar, tem alguma alimentação que favorece? Olha só, eles descobriram que as folhas verdes e as mais escuras são ricas em vitamina E, e a vitamina E, que também tem no ovo, ela atua como neuroprotetora. Então essa é uma alimentação importante. Se você for consumir o ovo eu sugiro que ele seja cozido, porque elimina a questão da fritura. Senão você tem a questão do excesso de gordura na circulação, isso atrapalha a circulação, o sangue não chega a áreas do cérebro onde deveria chegar. Então você tem problemas de raciocínio, por exemplo. Agora, falando da questão de circulação do cérebro, eu vejo muitas pessoas falando sobre um exercício de respiração, que é muito bom, sabe? Você provavelmente já ouviu, você inspira contando em 4, segura contando em 4 e solta o ar contando em 4. Você faz isso pelo menos 5 vezes, o seu cérebro produz uma substância chamada adenosina, que promove a dilatação das artérias do cérebro.
Então, o oxigênio que não ia em áreas específicas começa a chegar na periferia do cérebro. E aí você aumenta a sua capacidade de reter memória, de raciocinar. Isso é muito importante antes de fazer, por exemplo, uma prova. É importante fazer isso na hora de estudar. Entende? É uma dica muito simples, mas que pode ajudar você muito, sabe, a reter aquela informação que é importante. Na hora da prova, você não tem a informação, sabe, o cálculo matemático, a fórmula. Faz esse exercício, além dele acalmar você, estudos mostram que a respiração consegue acalmar você, consegue levar oxigênio a áreas do cérebro que antes era improvável de acontecer. Essa capacidade de memorização está relacionada à capacidade de raciocínio? Não está. Embora o raciocínio tenha uma pequena relação, vamos dizer assim, com as informações que nós já temos. Nós conseguimos ir buscar, né, de uma forma muito veloz as informações e fazer correlações. Então, acho que até dá para dizer que tem uma relação melhor aí de memória e raciocínio, sim. Melhora uma coisa, consegue melhorar outra também. Porque, na verdade, até algumas pessoas perguntaram aqui, por que algumas pessoas conseguem aprender mais rapidamente, mais facilmente, e outras não? Olha, todo mundo consegue aprender qualquer coisa. Depende muito da motivação. Todo mundo nasceu com o mesmo potencial. A natureza não deu o cérebro melhor para um ou melhor para o outro, a não ser que a pessoa tenha alguma doença associada. Acontece que tem pessoas que têm uma facilidade mais com uma atividade ou outra. Tem pessoas que têm uma facilidade mais com cálculo matemático, têm mais dificuldade com letras, por exemplo. Não significa que ele não consegue aprender letras ou vice-versa. Se ele treinar, se aquilo for importante, que eu falo sempre para os professores, tem que dizer para o aluno, tem que mostrar a importância do que você está ensinando para o aluno entender a importância e ele fica motivado, e você motivado, aí sim você aprende. Então o cérebro precisa da motivação para aprender. Muitas vezes você, provavelmente já aconteceu com o telespectador, de estar numa situação tocando uma música X, aconteceu um fato que mexeu com ela, e você às vezes nem queria memorizar aquilo e você se lembra. Ouve uma música e a música te leva naquela situação. Você conheceu seu esposo, sua esposa, né? Provavelmente isso aconteceu. Tem uma relação muito grande com as emoções, memória e emoções. Professores que contam piada conseguem colocar a informação junto com a piada, sabe, na mente do aluno. Você não esquece mais. Não esquece mais. Você esquece o conteúdo, mas se você buscar piada, o conteúdo vem junto, porque fica marcado. A emoção tem uma relação muito forte com a memória, muito forte. Com o passar da idade, a gente vai perdendo essa habilidade. A gente tem mais 2 minutinhos de conversa. A gente vai perdendo essa habilidade de fazer essa conexão ou não? A tendência é que perde, mas existe até os 100 anos, 110 anos, isso consegue. Quando se é mais jovem, com a velocidade maior, quando se é mais idoso, com a velocidade menor, mas é possível acontecer sim em todas as fases. Tudo isso é possível. É possível você entrar na universidade aos 90 anos, aprender tudo e ser um excelente profissional até o final da vida. Tudo é possível. Adorei nosso bate-papo. Eu vou aproveitar esses minutinhos finais para passar os dados aqui, passar os contatos do doutor, porque é muito fácil encontrá-lo e acompanhar a rotina dele e as palestras, as aulas, através das redes sociais. Então vai lá no Instagram, @dr.igorduarte. dr.igorduarte é o Instagram do doutor. No YouTube, Igor Duarte, facinho de encontrar também. Tem bastante material lá, então se inscreva no canal, ative as notificações que você fica por dentro de tudo. O canal do doutor chama Igor Duarte, é o nome dele. No Facebook, Dr. Igor Duarte, também super fácil. Dr. Igor Duarte. Vou aproveitar para repetir o Instagram, que é @dr.igorduarte, o Instagram do doutor. Tem sempre conteúdo por lá também. E o telefone, que é o WhatsApp, 0 operadora 11 95450 3737. 95450 3737. Mandem mensagens, façam suas perguntas. Doutor, eu adoro quando você vem,
porque eu aprendo bastante. Eu acho que é uma Muito excelente obrigado. oportunidade de a gente colocar em prática, né? Você viu? Dicas fáceis, simples da gente colocar em prática. Se a gente fizer isso todo dia, a gente vai ter um ganho imenso, né, doutor? Exatamente, a gente consegue ter uma vida longa e com qualidade, que é o que eu espero que o amigo telespectador tenha. Obrigada por ter ilustrado, adorei, aprendi, entendi. Eu que agradeço, né? É sempre um prazer estar aqui, eu estou sempre à disposição, Obrigada, sabe? Eu doutor. gosto muito de estar aqui e a gente tem uma responsabilidade muito grande, verdade. que é oferecer qualidade de vida para as pessoas que nos assistem. Boa tarde. Obrigada por multiplicar seu conhecimento aqui conosco, que é isso que a gente faz, é um verdadeiro multiplicar de informação. Você pode ajudar outras pessoas com esse material aqui, ele vai ficar disponível no canal Hit TV lá do YouTube. Se inscreva no canal, ative as notificações, o canal chama Hit TV lá no YouTube. No Facebook você acompanha Hit TV Oficial e para saber mais dos bastidores, @TVHit lá no Instagram. Para você que escolheu nos acompanhar até agora, meu muito obrigada. Você continua com a nossa programação e a gente se vê amanhã. Tchau!